Está aqui com a gente ao vivo, no estúdio do Balanço Geral Blumenau, o prefeito Mário Hildebrand. Agradeço o prefeito por ter vindo aqui em pleno feriado, aqui no nosso estúdio, na Ponta Aguda, conversar com a comunidade de Blumenau. Passadas mais de 48 horas dessa tragédia, como é que está a cidade? Alguma informação, alguma novidade? A gente precisa voltar à rotina. Segunda-feira as aulas voltam, né, prefeito? Seja bem-vindo aqui, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Um abençoado dia para toda a cidade. Eu acho que nós estamos vivendo um desafio nunca antes visto na cidade de Blumenau. Vivemos um momento de luto, de tristeza, de perda, de dor, que nós sentimos. Imagina os pais. Imagina a tristeza, a dor que cada uma dessas famílias está sentindo. A gente que tem filhos se arrepia só de pensar, sofre só de pensar. Imagina esse momento, eu tenho dito, inclusive, o sentimento do ninho vazio, né? Porque eram filhos únicos e que com certeza brincavam, corriam dentro de casa, e agora essa ausência desses pais. Mas temos um desafio gigante, né, que é retornar à normalidade, se é que existe normalidade depois de um ato como esse, se é que existe alguma coisa que a gente possa dizer que vamos voltar para o normal. Eu entendo a angústia, a dor, o medo de cada um dos pais nesse momento, até de levar as crianças para as unidades de educação infantil, para as escolas, mas eu acho que precisamos entender primeiro que esse, como a própria polícia disse, não sou eu, né, que é um fato isolado, que é algo que não tinha, não estava arquitetado com ninguém, não havia nenhum complô, nenhuma ação deliberada que pudesse se repetir, como já aconteceu em outros municípios, infelizmente, no Brasil afora. São situações que há muitos anos atrás a gente via nos Estados Unidos, São Paulo, e agora na nossa cidade. Mas para isso nós estamos trabalhando, Rodrigo, para que juntos possamos buscar algumas alternativas. Infelizmente, e eu digo infelizmente, a gente não consegue, na velocidade da mensagem do WhatsApp, ter a solução que a gente gostaria de ter. E para isso nós trabalhamos organizados com o Estado e com o município para que a gente conseguisse trazer algumas propostas de soluções para os próximos dias. Entre elas, eu acho que a de imediato é o apoio da Polícia Militar, inclusive com aumento de efetivo na cidade, e o comandante Felipe pode falar isso aqui também, fazendo rondas intensivas nas escolas, junto às escolas, nas vias, para que a gente possa ter uma segurança maior nesse processo. Nós, enquanto município, vamos fazer um trabalho forte de revisão, além daquilo que a gente já tinha feito da tragédia de Saudades, de revisão do cercamento, do muramento. Então toda a nossa equipe de engenharia da educação e outros vão prestar esse apoio para a gente poder fazer as correções iniciais e rápidas, para a gente poder ter uma segurança ainda maior nas nossas unidades educacionais. Esse é um ponto importante. Além do investimento que nós já estamos fazendo, estamos em investimento com reforma, ampliação de várias escolas da cidade, buscando tirar um atrasado de investimento de muitos anos que não aconteceu. Agora, com essas novas decisões, parte de alguns investimentos vão ter que ser redirecionados para que a gente traga um aumento de equipe profissional na área de psicologia e serviço social para amparar e apoiar essas famílias, que é fundamental nesse processo, e também para que a gente possa, e aqui é um trabalho importante que essa equipe vai fazer, junto com os professores, poder buscar situações de crianças e adolescentes. Nós não temos tanto estado mais, né, porque são adolescentes com mais idade, mas que tenham perspectiva de suicídio ou até de violência, que a gente possa trabalhar com essas crianças e evitar que virem adultos, como aconteceu com esse monstro, nem chamo de cidadão, né, porque eu acho que é elogio chamar de cidadão, esse monstro que cometeu essa barbárie. Terceiro, fazer um plano de contingenciamento. Né? Ou seja, o que é esse plano de contingenciamento? Também é um trabalho de preparação dos professores e diretores. Se todos os sistemas de segurança falharem, se o guarda falhar, o que nós podemos fazer? Aonde nós levamos as crianças? É debaixo da mesa, no refeitório, ou trancamos ela dentro de um banheiro? Como é que nós nos portamos? Então esse plano de contingenciamento vai preparar os profissionais para enfrentar situações como essa. Até porque, por mais que a gente coloque uma vigilância, daqui a pouco um pai de uma dessas crianças pode estar em divórcio, como a gente vê assassinatos de pais matando filhos dentro de casa, pode estar num divórcio, pode estar numa situação difícil, ou entra em crise também, com toda segurança consiga entrar dentro de uma unidade, pode cometer uma atrocidade dessas. Então, a gente precisa ter todo um trabalho de que, se isso acontecer, como se portar. Esse é o plano de contingência.
E o último, mais um ato importante, que é a contratação de câmeras de monitoramento para colocar em todas as unidades interligadas com a nossa central de controle operacional da Prefeitura. Nós temos uma central, você conhece, Rodrigo, e também interligados com a central de monitoramento da Polícia Militar. Então são 128 unidades que vão ter essa central interligada. Quando eu falo isso, é da Vila Itopava até na região sul da cidade. Todas as nossas unidades vão ter essa interligação. E por último, a contratação de policiais militares ou bombeiros aposentados para atuarem armados nas nossas unidades. Ah, prefeito, isso é possível? Existe uma legislação estadual que permite que isso seja possível. Depende da autorização do governo do estado e depende da quantidade de profissionais que se disponham a trabalhar. Então, esse é um ponto que a gente vai trabalhar. Ah, e se isso não der certo, prefeito, o que o município vai fazer? Se isso não der certo, nós já estamos, paralelamente a isso, ou seja, junto, nós vamos lançar um processo de contratação de vigilância armada para cada uma das nossas unidades. São essas as ações, ou seja, não é uma ação isolada, são várias ações de curto, médio e longo prazo. A ação imediata é o aumento de efetivo da Polícia Militar, que a Polícia Militar pode explicar aqui para vocês na rua. O aumento e determinei que toda a nossa guarda de trânsito, agentes de trânsito estejam na rua também. As nossas câmaras de vigilância da central vão estar focadas para as escolas, para que a gente possa ter um controle maior. Aquelas que estão perto das escolas vão estar focadas para as escolas. Então, todo esse trabalho, somado-se à inteligência do GAECO, Cyber GAECO, que vai estar à disposição da cidade também, e da Polícia Militar, Polícia Civil, que vai, através do monitoramento de redes sociais, também tentar descobrir situações como descobriu em Indaial e Rodeio, para que a gente venha evitar situações piores. Até quando que vai durar esse esquema mais forte de segurança que o senhor está citando, que inicia já na segunda-feira, que são coisas imediatas, que é a curto prazo, além do médio e longo, que o senhor citou da guarda, da questão armada, da questão do plano de contingenciamento, ali, de saber o que fazer na hora do pânico, que aconteceu ali na quarta-feira na creche lá da Velha. Essas ações imediatas vão durar até quando, prefeito? Tem uma ideia? Porque, claro, muito medo na segunda-feira para retornar, vai deixar a criança lá na creche, no CI da prefeitura, e vai para casa, vai trabalhar, O pai e a mãe vão trabalhar na segunda-feira. E aí, Vai ter segurança? Essa é a grande pergunta, prefeito? Então, na realidade, é uma responsabilidade do Estado. Eu acho que o comandante Felipe pode trazer essa informação mais detalhada. Eu entendi que, pelo menos, nós teríamos esse apoio durante 15 dias. Não sei se isso é de fato, a gente precisa ter essa cobrança, talvez até para ampliar, para dar tempo da gente contratar os profissionais aqui ou os policiais aposentados ou a segurança privada. Então, esse é um ponto. Mas eu quero fazer uma reflexão aqui, Rodrigo, que eu acho que é importante. Tem um vídeo circulando de uma mãe e todos os pais que eu abracei, os que eu consegui estar no velório foram 3. Não consegui ir num por uma série de razões de demanda e de pressão de agenda para dar conta de ações de retorno às aulas. Então, nos velórios que eu tive a condição de estar, todos os pais me pediram uma coisa fundamental: justiça, Como é que nós vamos trabalhar essa questão da justiça se a nossa legislação no Brasil, no máximo em 35 anos, esse indivíduo vai estar na rua? Como é que nós vamos trabalhar esse processo se a nossa legislação daqui a 35 anos, quando esse indivíduo tiver 60 anos, ele vai estar na rua? E você acha que ele mudou? Você acha que ele vai se comportar diferente ou ele vai continuar tirando a vida de outras pessoas? Então, de outras crianças, quem sabe. Então, nós temos que fazer uma discussão, e eu falei isso, inclusive, em todas as entrevistas a nível nacional, que eu tive a oportunidade de entrar, eu disse, nós temos que cobrar do Congresso Nacional, no mínimo, a prisão perpétua para um cidadão desses. E para todos que atentam contra crianças em escolas e ambientes públicos, uma responsabilização maior ou no mínimo de prisão perpétua, porque não dá para imaginar que esse indivíduo daqui a 35 anos, somando todas as penas, que é a pena máxima, salvo engano, eu não sou jurista, ele vai ficar preso. Então ele vai ter 60 anos ainda com vigor ou energia para tirar a vida de pessoas. 30 anos é o máximo, prefeito. 30, então ficar. Menos Eu fiz ainda. A conta hoje de manhã. 55 anos. 55 anos ele deixaria a cadeia. E essa legislação nós temos que começar a aproveitar esse processo aqui para que a gente cobre isso. Eu vi um projeto de lei, inclusive, que um deputado federal, não é do nosso estado, encaminhou, aumentando para 40. Não muda. Eu acho que não existe condição para que a gente tenha um cidadão desse na rua. Então, Essa é a discussão que a gente tem que fazer.
Porque as nossas medidas aqui, elas são, de certo modo, enxuga-gelo, né? Por mais que a gente coloque gente lá, coloque guarda lá, coloque lá, mas a gente vai ter dentro da escola. E daqui a pouco um indivíduo desse resolve fazer na saída da escola ou pegar a criança no caminho da escola. Então, há uma série de ações que a gente precisa discutir, que é que esse indivíduo saiba que se ele cometer uma atrocidade dessa, ele nunca mais vai sair para a rua, né? Porque a gente precisa ter essa questão. E quem faz o que também fez e que a gente viveu aqui, aquelas mensagens fake, também sejam responsabilizados. Porque você veja a situação que as pessoas foram confrontadas quando leram que tinha ataque em creche tal, e essas pessoas passam no máximo com uma advertênciazinha, com uma notazinha de alguém que ameaça, que diz que vai fazer, não faz. Isso também gera, primeiro, todo um risco de até levar alguém a óbito, por susto, por medo, por dor, por infarto, ou até um acidente para a polícia chegar até lá. Enfim, toda uma mobilização que precisa ser também responsabilizado esses indivíduos que fazem fake news. Eu acho que a rede social está aí, ela tem que ser usada, ela é de bem, mas quando ela é usada para o bem. E quem usa para o mal tem que responder pelo que faz também. Tem que ser penalizado. O prefeito Mário Hildebrand, inclusive, tem se manifestado, né? O prefeito aqui ao vivo com a gente no estúdio do Balanço Geral, favorável à castração química, inclusive, né, em caso de estupro. Já se manifestou publicamente em várias oportunidades. Para encerrar, prefeito, esse reforço na segurança, na segunda-feira, por parte da Polícia Militar, acertado já com a Prefeitura, não vai ser só nos CIs do município, isso vale para todas as outras unidades? Todas as unidades educacionais, públicas e privadas, então vão estar circulando, vão estar acompanhando o processo onde estão as crianças. Eles já fizeram o mapeamento, segundo o comandante Felipe, eu não tive acesso, até por uma questão de segurança deles mesmo, mas ele pode vir aqui ou a equipe dele para explicar, mas há feito um mapeamento regional para que a questão de segurança não é bom divulgar, né? A polícia está trabalhando, né? Agora, a questão de guarda armado, só para a gente fechar, isso é importante a gente avisar. Tem alguma ideia de prazo, quando é que isso pode acontecer? Exército não poderia ajudar nesse momento e a gente vai rodar depois aqui a situação aí da Câmara de Vereadores, né? Teve anúncio ontem à tarde. Voltou a se falar na Câmara, e ontem a gente comentava isso aqui no BG também, de guarda municipal armada em Blumenau, que seria uma ação do município, né? O que o senhor pensa a respeito disso? É possível implementar ou é difícil, prefeito? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que fazer uma discussão de quem é a responsabilidade do quê, né? A gente, quando paga imposto, entende que paga imposto para o município. Mas, na realidade, hoje, 67% do nosso imposto vai para o governo federal, 23% para o estado e o resto fica aqui no município, na média dos impostos, né? E a responsabilidade da segurança pública é do governo do estado. E aqui não estou falando do governo que está ali, é uma questão de governo do estado em todo o Brasil constitucional. Então, cada vez que o município traz uma responsabilidade que é sua para dentro da sua jurisprudência, da sua ação, ele vai tirar de algum lugar. O recurso é o mesmo, eu não vou receber mais porque coloquei guarda armada. Podemos fazer, se a decisão da sociedade for guarda armada, pode ser feito, mas vamos ter menos obras, vamos ter menos infraestrutura, vamos ter dificuldade, talvez até na saúde, ou seja, o recurso sai de algum lugar para cobrir algo que não é nossa responsabilidade. Do mesmo jeito como a gente está fazendo, inclusive, na segurança nas escolas. Mas, enfim, essa é uma prioridade, precisa ser feita dentro desse processo. E mesmo, eu faço uma pergunta, o que a Guarda Armada teria resolvido nessa situação, né? Eu acho que é um ponto importante que a gente precisa refletir. É uma discussão importante, ela tem que ser feita, eu estou disposto a fazê-la, não tem problema nenhum, só a gente precisa sentar com os vereadores que no mesmo momento que cobra Guarda Armada, cobra que a gente pavimente a rua, então a gente vai deixar de pavimentar a rua para fazer a Guarda Armada, porque o recurso, o cobertor é o mesmo. Então a gente precisa ter um direcionamento em relação a esse processo, é um debate importante que a cidade já fez em um momento, e naquele momento abriu e pode abrir mão e pode fazer de novo sem problema nenhum. Exército sem possibilidade, não há nada acertado. A questão do Exército é uma discussão que não passa por mim, né? Vem de é uma cima, discussão governo federal, né? Inclusive, durante a pandemia, nós precisávamos do Exército e tivemos dificuldade de ter, né? Então, o Exército tem uma dificuldade grande de prestar auxílio nesse momento para nós. Então, a gente precisaria ter toda a condição de poder ter o apoio do Exército para estar na rua, para estar fazendo policiamento, mas essa decisão cabe ao governo federal, podemos até solicitá-la, né? Mas eu não consigo ver, porque a gente já tentou N vezes em outros momentos e não se tem essa disponibilização para esse tipo de ação. Talvez fosse interessante, né? Talvez, já que não tem nesse momento o pessoal da reserva, da polícia, dificuldade burocrática até de se contratar guarda armado de uma empresa privada, né? O presidente Lula ontem voltou a se manifestar em rede social, né?
Mas não adianta só se manifestar, né? Tem que daqui a pouco, né? Se tem soldados em Blumenau, 23º BI, à disposição, por que não, né? A sociedade tem questionado isso aqui em Blumenau. Nós, inclusive, temos a fala de que o governo federal vai liberar 150 milhões de recursos para atender às questões de segurança nas escolas no Brasil. Eu fiz uma conta simples, 150 milhões dividido por 5.500 municípios, dá 27 mil por município, né? Então, é um recurso, claro que tem algumas divisões por habitantes, mas é praticamente irrisório na questão de que se você possa fazer alguma coisa com 27 mil reais, ou que seja com 100 mil reais aqui na cidade de Blumenau. Então, precisa ter também uma condição clara de análise de que os recursos sejam direcionados para que atendam à necessidade e não para que sejam, porque se você olha lá a nível federal, 150 milhões é muito recurso, mas na realidade a nível local, quando chega aqui, ele é diluído e praticamente não atende nem a contratação de uma guarda armada, né? Prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand, obrigado pela presença aqui ao vivo nessa sexta-feira santa no Balanço Geral Blumenau. Passadas aí 48 horas do massacre, da tragédia, de algo inesquecível, né? Infelizmente inesquecível, difícil tirar na cabeça, né? Nós que passamos por 2008, aquela tragédia, né, prefeito? De desastre natural, agora um desastre cometido por um ser humano, né? Que morava aqui, inclusive, em Blumenau e está atrás das grades nesse momento e tirou a vida de 4 anjinhos. Segunda-feira voltam as aulas, prefeito, vamos acompanhar, né? E a gente conta também sempre com a participação do senhor aí, tá bom? Eu quero agradecer o carinho, as orações das pessoas, da população, não para mim, mas eu quero pedir, vamos estar colocando em orações nessa Páscoa essas 4 famílias. Não temos palavras para consolá-las, tenho certeza disso, mas eu acho que as orações e a fé podem fazer com que elas se sintam um pouco mais carregadas por nós. As homenagens que estão acontecendo, tenho certeza que vão ajudar. E vamos juntos, né, em oração, pedir sabedoria e discernimento para que a gente possa fazer o melhor pela nossa cidade e vamos fazer uma abençoada Páscoa na cidade de Blumenau.